Deus te chamou como a mulher triste da mocidade e te fará alegre mãe de filhos. Sim, esta é a palavra para o sábado dos sonhos. Glória a Deus. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Senhor Deus e Pai, eu consagro a Ti mais um sábado dos sonhos, ó Pai, cada uma, Deus, das mulheres, ó Deus, que tem aqui ouvido, Pai, os homens que têm ouvido pelo testemunho de Cristo. Ó Senhor, eu profetizo nesse sábado, ó Pai, que o Senhor venha trazer encontros e reencontros de almas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como levou o Pai Ezequiel num vale de ossos sequíssimos, ó Pai. Ó Deus, eu profetizo vida, Pai, eu profetizo o Espírito, eu profetizo cura, Pai, profetizo véu, Pai. Ó Deus, e grinalda no lugar de cinza, Pai, veste de louvor no lugar de espírito angustiado, Pai. Sopra vento norte, vem vento sul, que entre nosso cônjuge e nosso jardim, colha frutos excelentes, ó Pai. Ó Senhor, traz esperança nesse sábado dos sonhos para cada Ruth e cada Boaz representado aqui no mundo espiritual, porque o Senhor já nos fez casadas. Ó Senhor, dai discernimento da Tua palavra, que não venha de mim, mas da parte do Senhor, e que o Senhor, Pai, seja glorificado na nossa vida, assim na terra como no céu. Amém. E você diga amém. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. E Leia concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu à minha aflição. Agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, e disse, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor já tem me dado. Eu até postei aqui na comunidade para o sábado dos sonhos. Eu até tirei uma palavra, mas é essa que queimou no meu coração. Como sabemos, né, a vida de Jacó, ele foi um homem que foi conhecido como aquele que lutou com um anjo, né, o anjo do Senhor. Então, ele ali, né, ele viu a escada, né, e depois da escada que subia e descia aos céus, ele ali conversou com Deus, Deus se apresentou a ele, né, e nessa nova jornada que seria, né, a vida que ele teria de casado. Porém, eu vou enfatizar a história de Lia, amém? Muitos falam de Raquel, pouco se prega sobre Lia, só que Lia, vamos aplicar aqui para o contexto sentimental, foi a mulher que Deus escolheu para viver uma vida de casada e para passar o fim dos seus dias com Jacó, seu marido, porque a vontade de Jacó era Raquel, tanto que ele trabalhou 14 anos por Raquel. Só que quem escolheu para ser mãe de filhos de Jacó foi Leia, né? Na minha Bíblia está escrito Leia e algumas traduções Lia. E eu vou falar os dois nomes, tá bom? Porque vai muito da tradução da Bíblia. Então, quando vocês meditam aqui no verso 17, nos diz que Leia, ela tinha os olhos tenros, né? Ou enfermos, a tradução. Mas Raquel era formosa, né? De semblante e de porte, né? Formosa à vista. E é interessante que o texto ele enfatiza isso. Então, o que isso é aplicando para a vida sentimental? Que
a maioria das pessoas, ela escolhe pela aparência, por aquilo que agrada, até dentro da igreja. Eu vou casar com uma pessoa que é ministro, que é pastor, a pessoa que, né, ela pode ali me sustentar e tal, né? Só que Deus, ele não trabalha assim, ele trabalha com propósito. Ele trabalha com aquilo que glorifica ao nome dele. E Leia passou por esse processo, porque Leia, ela foi desprezada pelo seu marido. Amém? Só que Labão, o pai de Leia, deu ela em primeiro lugar em casamento, porque na época, né, Gênesis veio antes da lei de Moisés, né? Quando vocês estudam a palavra, depois que vai vir as leis, depois que Deus vai chamar Moisés para, né, estabelecer ali os 10 mandamentos. E Leia, ela tinha os olhos ali enfermos, porque ela não chamava atenção. Então, muitas vezes, a maioria das mulheres que chegam no campo, nós fomos chamadas sim como as desamparadas. Só que quando você entra no campo, Deus já tem te feito casada. Antes de eu entrar no campo, Deus ele já tinha me dado essa palavra, acho que foi em 2017, 2018. Deus já tinha me dado essa promessa. E eu já tinha visto no meu dedo, em 2021, a aliança. Mas em 2014, Deus já tinha usado um profeta para falar comigo. Eu digo que é um servo do Senhor, que ele já via o meu marido. Então, a maioria das mulheres no mundo espiritual chega aqui e já estão casadas. A diferença é que existe a batalha espiritual para tomar posse, igual um casamento, né? Que tem ali a restauração no decorrer ali da vida matrimonial. E Leia, ela foi uma mulher que sofreu o desprezo por Jacó. E que desprezo era esse? Que ele preferiu a Raquel. E muitas vezes, quando você chega no campo, quando Deus vai te entregar algo, de início ali, o que? Às vezes a pessoa ela não vai te enxergar como esposa, o seu cônjuge, no início. Porque Deus ele trabalha com salvação de almas. Então, muitas vezes a pessoa vai estar opressa, porque existe uma batalha espiritual. Isso acontece muito em canais de restauração, quando vocês meditam. Muitos pastores nem creem que Deus restaura. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando o templo ele vai ser reformado, que está lá em Ezequiel, capítulos 40 ao 49, quando vocês meditam ali na construção do templo, Deus ele restaura o templo e todos os títulos dos capítulos de restauração. Deus não pode te entregar esse encontro antes de restaurar a sua vida e trazer cura. Porque a Sulamita, que estudamos em Cantares, era uma mulher lírio, uma mulher que trazia cura para o relacionamento. E Lia, ela sentia essa dor. Só que Deus hoje quer tirar essa dor do seu coração. Porque essa dor que hoje você sente, que muitas vezes você chegou no campo desprezada, você chegou sem esperança, Deus ele quer converter isso em alegria. Porque o fim de Lia foi diferente do fim de Raquel. Raquel foi escolhida pelos homens, mas Lia foi escolhida por Deus e da mesma forma nós. Porque Deus ele quer dar um futuro de esperança e esse futuro é eterno. Porque Lia foi mãe de 5 filhos e Raquel no segundo parto perdeu, né, a sua vida. Não foi Raquel que permaneceu na vontade ali, ó. Deus tinha a vontade dele para Raquel e para Lia. Só que quem foi chamada para viver a vida de casada foi Lia, porque ela que sofreu as dores. Então, quem permanece ali, como quem foi estrutura, 5 partos e Raquel 2, quem foi formada como estrutura para esse casamento e chorava aos pés do Senhor foi Lia. Amém? Quando vocês meditam na palavra, porque quando ela teve filhos, ela tinha a esperança que agora amará o meu marido. Amém? O Senhor ministrou essa palavra a mim há alguns anos e ela é muito forte, porque muitos enfatizam Raquel.
Só que quando vocês vão para o contexto que Deus, ele o quê? Ele viu o sofrimento de Lia. Porque Deus, ele fez a madre de Lia frutífera. Lembremos de Maria, mãe de Jesus. Ela era virgem. E Deus fez o quê? Ela mãe de filhos. Só que Raquel era estéril. E por que o texto enfatiza? Porque esses são os dias que enfatizam a madre estéril, o ego, principalmente aplicando para a vida sentimental, mulheres independentes que não querem sofrer as dores. Só que Deus fala, você só vai ter vida de casada se passar pelo processo. Só quando você é uma mulher que é feita como estrutura, porque não tem como ser ajudadora e idônea se Deus não te colocar estrutura. Raquel era frágil, por isso enfatiza a esterilidade. Ela era como aquela mulher rosa, só que Lia era como mulher lírio, que se prostrou ao processo. E ela diz no verso 35, concebeu outra vez, dizendo, esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou Judá. Só que Lia, apesar do sofrimento, ela adorava a Deus. Só que no verso 30 diz que Raquel teve inveja. Então muitas mulheres terão inveja, porque você que foi escolhida. Jesus foi um homem de dores, o homem que mais sofreu na terra, o que mais foi desprezado. Só que Deus disse, porque eu te chamei como a desamparada, a desprezada na mocidade. E ele fala, por um breve tempo eu te deixei, mas com grande benignidade eu me compadecerei de ti. Porque no fim dos seus dias, está lá em Oséias, vou até abrir aqui. Oséias capítulo 3, verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, no fim dos dias, foi Leia a bem-aventurada. Por quê? Porque o que Deus faz dura para sempre. Às vezes, no início, você foi chamada como a desamparada, a sem esperança. Mas agora não. Agora tu és casada e Deus está falando hoje para muitas mulheres aqui que o seu fim vai ser de alegria e os seus filhos voltarão do cativeiro, que está lá em Jeremias 31, 17. Porque quando Deus fala há esperança para o seu fim, Ele está falando que há esperança para o seu futuro. O que agora parece ser estéril, mas é na verdade peso de glória. E Deus quer o quê? Trazer a glória dele para a nossa vida. Porque esse mundo despreza a palavra. Esse mundo despreza a vida sentimental. Amém? Deus olhou para Lia. Muitas mulheres são desprezadas, mãe de filhos, e não tem o amparo do marido. Só que Deus, ele era ele é com quem? Com o solitário. Ele fala que o solitário, está lá no Salmo 68, ele faz habitar em família. Ele fala que é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele faz que a viúva se torne uma mulher casada. Como foi Ruth. Ruth foi viúva. Só que primeiro, no mundo espiritual, Deus já tinha um plano de salvação para Ruth, que era o resgatador, o Boaz. Amém? Só que antes de Deus entregar a promessa, Ele vai criar um cenário. Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai restaurar a nossa vida. Ele vai tirar de certos lugares. Ele vai tirar de jugo, de cativeiros. Porque Ele te chamou como essa mulher desamparada, por um breve tempo. Mas quando Deus vai soprando os ventos, leste, oeste, norte e sul, Ele vai o quê? Trabalhando na sua vida, e por meio das suas orações, você vai gerando ali o seu futuro. Eu lembro que uma vez eu disse em 2013 no Facebook, acho que ninguém curtiu. A maioria não curte postagem que tem a ver com Deus, infelizmente.
Eu disse que meu amado, ele foi separado e ele foi revelado. Eu estava profetizando e eu falava assim escrito, eu procurei em vários lugares. Eu procurei nos guardas, eles não me responderam até descobrir que ele foi revelado. E o que é isso? É sonho, vento norte. E foi exatamente pelo vento norte, que são sonhos e visões que nos últimos dias, que dias? Os dias das dores de parto. Os jovens teriam sonhos e os velhos sonhariam. Deus está falando que os filhos dele terão sonhos e visões. Dons espirituais sendo derramados sobre nossa carne. Amém? E essa palavra é muito tremenda, porque por um breve tempo, só que Deus fala que no final você sairá na dança dos que se alegram. Porque Deus, ele é fiel, a palavra dele é fiel e verdadeira. Deus olhou para a aflição de Leia. Amém? Jacó, ele até preferiu a Raquel, só que a Bíblia vai falar que no decorrer aqui Lia e Raquel, não vai falar que Raquel foi uma mulher que teve muitos filhos, mas o tempo todo fala de Leia e o que ela gerou e o que ela sofreu. Quando vocês meditam. Amém? Porque Deus nos escolheu. Assim como Lia. Só que Deus, ele deu alegria a Lia. Deus satisfez a madre de Lia. Porque está escrito em Isaías 54. Mais serão os filhos da o quê? Da desamparada do que da que tem marido. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, ele dá alegria. Infelizmente vem a inveja. Só que Deus nos chamou para viver esse encontro de almas e separou nosso cônjuge. Então, o que vai permanecer conosco é o nosso cônjuge até o fim de nossas vidas. Muitas mulheres ficam casadas há muitos anos, mas não ficam até o fim com o marido da vida. Só que Deus nos chamou para ficar até o fim, porque o marido não é da estranha nem da amante. O marido é nosso, o que Deus nos deu, desde a fundação do mundo. Então, muitas vezes hoje você está vendo igual Raquel, igual Lia, ali Raquel ali achando que, apesar que Raquel casou também, porque na época tinha a poligamia. Mas quando vocês meditam, o fim disso, qual é o fim disso? É que Deus escolheu o que? Você. Porque aquilo que parece ser triste, estéril, na verdade está gerando peso de glória. Porque você no início foi chamado como triste, mas agora será alegre mãe de filhos, porque é assim que Deus fez com Lia. Deus se compadeceu, porque nós estamos debaixo de uma promessa e unção nesse campo, que seremos mãe de filhos espirituais também. Deus chamou para ser mãe. Quando fala mãe, não é só filho do ventre, mas aquela que gerará o seu marido nos joelhos, nas madrugadas. Deus chamou você já para cuidar do seu cônjuge em orações, porque a mulher sábia, ela edifica a cabeça, mas a louca não. Amém? Por isso que Raquel teve inveja de Lia também, infelizmente, queridos. E Deus, ele quer que a gente atente ao que ele está fazendo no nosso meio. Ele quer que esteja atente, que você não despreze o processo. Deus quer que você atente, que você não despreze o que ele está gerando em ti. Deus não quer que você despreze o que ele te concedeu desde a fundação do mundo. Deus não quer que você despreze os sonhos, as visões, os propósitos. Porque, na verdade, isso vai salvar muitas almas. Porque é por um propósito maior, queridos. Amém? Porque a palavra fala que ele vai satisfazer a alma cansada. Está lá no livro do Salmista 107. E Deus te chamou para satisfazer a alma cansada, para aparar veredas. Deus te chamou para consolar os tristes de Sião, desses conselheiros coaches aí da internet, por exemplo, de relacionamento.
que não tem nenhum testemunho de casamento, igual o canal que eu refuto aqui, direto da Sara Shiva. Sim, porque Deus me chamou para isso, Ele está mostrando no sonho. Então, o Senhor nos chamou. Amém? Porque o amor foi gerado no ventre de Lia. Deus gerou em nós justiça, porque Deus não deixou a Lia desamparada. Porque no final da vida, Jacó passou com Lia. Então hoje, muitas vezes esse homem está lá, né? A mulher que ora, às vezes ele está no pecado, às vezes ele está na cegueira, ele não está te enxergando. Só que Deus escolheu você para ser essa mãe, para sentir alegria. Porque importa mais o fim do que o começo. Porque Jesus, no terceiro dia, Ele ressuscitou e foi glorificado sobre toda a terra e nos céus. Amém? Então, atente o que o Senhor quer te dizer hoje. Espero que essa palavra edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo para muitas pessoas que precisam. A paz do Senhor.